Olá, povo santo de Deus, tudo bem com vocês? A paz de Cristo Jesus. Estamos em mais um devocional. Mês de junho é o mês que nós estamos agora, é o mês que nós estamos falando sobre a derrota de Satanás. Estamos com esse livro aqui, que, claro, vai abençoar muito a sua vida esse mês e muitos ensinamentos, para nós não sermos vítimas, e sermos derrotados. Pelo contrário, quem tem que ser derrotado é o diabo, não é eu nem você, não. Então, vamos às lições importantes que nós estamos aqui aproveitando receber. Amém? Vamos então à lição de hoje. Nas Escrituras, lemos a respeito do estado original do diabo. Ezequiel 28, do versículo 1 ao verso 19. Essa descrição usada é uma profecia contra o rei de Tiro. Mostra como Lúcifer caiu de sua glória. Uma predição do que aconteceria àquele monarca quando Nabucodonosor cercou a cidade de Tiro durante 13 anos e a tomou. Lúcifer, criado em sabedoria e beleza e estabelecido no monte como querubim da guarda, era responsável pela adoração a Deus. Era um anjo perfeito em sua conduta até o dia em que nele foi achada iniquidade. Interessante isso, né? Nós vemos que Lúcifer ficou, seus milhares de anos aí, na convivência desde a criação do homem aí, e nós vemos que ele teve participações. Mas nós vemos que ele tem como uma referência aqui, mostrando que ele tinha beleza, ele tinha sabedoria, ele tinha prerrogativas de um querubim, é claro, Então deve ser um ser ali muito belo. Mas em contrapartida, nós vemos também a queda dele devido às coisas que começaram a entrar no seu coração. Deixa eu chamar a sua atenção para algo aqui. A Bíblia diz que até que se achou nele o quê? Iniquidade. Quando a pessoa comete um erro, uma falta contra as regras estabelecidas por Deus, seus mandamentos, suas palavras, seus estatutos e mandamentos, o ser humano, quando erra uma vez, ele comete pecado. E ele vai lá, se arrepende. A gente vê os exemplos de Davi, quando cometeu o erro, ele foi lá, se arrependeu e não deixou o pecado se assenhorar da sua vida. Mas a palavra iniquidade, onde a pessoa erra várias e várias vezes, como se ela estivesse presa num ciclo, Num ciclo, mas de um mesmo problema, de um mesmo erro, de uma mesma falha. Ou seja, a iniquidade, ela é um pecado de vício, seja ele qual for, seja alcoólico, seja ele sobre cigarros e drogas, seja ele sobre um vício alimentar, medicações. Depende muito do que a pessoa ela é atraída, ela é engodada, como diz a Bíblia. E já na cabeça de Lúcifer, o que não saía da cabeça dele era que ele queria construir um reino para ele. Mas para isso ele tinha que criar uma rebelião para levar com ele esse pessoal. Então veja que a Bíblia diz que até que se achou nele iniquidade. Eu vejo isso como Deus, em sua infinita misericórdia, deixou ali um tempo para ver se Lúcifer reconsiderava e ainda assim corrigisse os seus erros. Mas algo que ele não quis, ele insiste, e por isso a Bíblia diz que houve uma grande guerra no céu, onde Lúcifer foi expulso. Ele não pôde continuar lá, e a terça parte que acreditava nos ideais dele foram juntamente com ele. Vamos lá. Uma das interpretações para o capítulo 28 de Ezequiel faz referência à rebelião e queda de Lúcifer, que, depois disso, passou a ser Satanás, por ter se orgulhado das qualidades recebidas de Deus, o seu Criador, tornando-se soberbo. Ele se levantou contra o Altíssimo, julgando ser igual a ele, e foi expulso da presença divina, levando consigo um terço dos outros anjos. Referências como Isaías 14, do verso 12 ao 14, e Apocalipse 12, verso 3 e 4. Então veja que além de cometer o grave erro, ele ainda também arrasta um grupo de anjos juntamente com ele. Nós vemos que esses anjos também, alguns deles se arrependem amargamente pela escolha que fizeram. Então veja a importância de você não cair nessa armadilha de uma rebelião, de uma revolução. A gente precisa ter muito cuidado com esses tipos de filosofias. Por quê? Porque essas coisas
elas simplesmente tendem a quebrar pilares centrais que são sustentadores de um ambiente de paz, de um ambiente bem estabilizado. Então, às vezes, as pessoas já trazem aquela ideia de revolução, de guerra e tal, e muitas vezes é só para quebrar a paz daquilo que já existe. Então, nós precisamos, abrir os olhos e não cair nos lábios de Satanás. Amém? Vamos para a pérola do dia? A pérola do dia, povo santo, está no texto de Ezequiel 28:9. Dirás ainda diante daquele que te matar, eu sou Deus. E diz mais, mas tu és homem e não Deus na mão do que te traspassa. Então vemos que em Ezequiel 28 ainda há essa questão, né? Que nos ajuda a entender que Deus ele continua sendo Deus, que Deus continua sendo o Criador dos céus e da terra e Ele que determina como serão as coisas no final das contas. Senão, a gente acaba sendo transpassado pelas próprias iniquidades, pelos próprios erros, que às vezes alguns erros que cometemos sem pensar nas consequências podem realmente trazer ali uma faca de dois gumes para o nosso lado. E se nós não vigiarmos, o que vai acontecer, pastor? A gente vai acontecer que nós vamos ter consequências por causa disso. E Deus não quer que sejamos assim, né? A não ser que eu e você insistamos em fazer aquilo que não é bom para nós mesmos. Vamos então ao momento de oração. Vamos orar, povo santo, em nome de Jesus. Nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós entregamos às tuas mãos nossa vida, nossos caminhos. Temos a certeza de que o Senhor é o nosso abençoador, o nosso verdadeiro e fiel Senhor da nossa história. Por isso, Espírito Santo, abençoa-nos, pois tudo está nas suas mãos e a certeza que temos é de que o Senhor já nos faz mais que vencedores. Louvado seja o Senhor, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. É isso aí, pessoal. Nós estamos, então, finalizando mais um vídeo, mais um momento de oração e que Deus possa fortalecer a tua fé e abençoar os teus caminhos em nome de Jesus. Que você seja abençoado por Deus todos os dias da sua vida. Confie no Senhor e faça a tua parte. Amém? Não se junte com quem é rebelde, não se junte com quem quer revolução, não se junte. Porque quem quer fazer bagunça é o Satanás. Mas quem quer as coisas direito vai trabalhar da forma correta, legítima e moral para tudo melhorar em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe vocês e até amanhã. Tchau, tchau.